Imagens surgem girando até o centro da tela. Fundo cinza claro com o contorno de um rosto humano em perfil rosa magenta voltado para a direita. Dentro da cabeça há uma lâmpada preta, da qual brotam galhos com folhas coloridas. Abaixo, em cinza escuro e negrito, lê-se Altas habilidades e superdotação. Logo abaixo, em cinza claro, Formação docente. Slide. Fundo branco com bordas em cinza, rosa e amarelo claro. À esquerda, no topo, logotipo do Instituto Federal Goiano, quadrados verdes e ponto vermelho. Abaixo, rosto rosa magenta em perfil e dentro da cabeça há uma lâmpada preta da qual brotam galhos com folhas coloridas. Ao centro, em roxo, aspectos teóricos da aprendizagem na educação especial e inclusiva, unidade 2. Na parte inferior, tarja cinza com texto em branco. Professora, mestra Ana Luísa M.B.M. Lucas. À direita, sobre fundo preto com círculos gráficos, um cérebro dividido. Lado esquerdo em linhas azuis, circuito. E do lado direito, linhas amarelas, curvas. Uma mão humana aponta com o indicador para o centro iluminado. Cenário de estúdio. Ao centro, professora da disciplina. Mulher de pele clara, cabelos castanhos com mechas avermelhadas, lisos e soltos sobre os ombros. Usa óculos de armação escura e blusa cinza de manga curta, com dois botões no ombro esquerdo. No canto inferior esquerdo, tarja verde com o texto Professora Ana Luísa e o logotipo do Instituto Federal de Goiás. Olá! Na aula de hoje, da unidade 2 dos aspectos teóricos da aprendizagem na educação especial e inclusiva, nós vamos tratar um pouquinho sobre as políticas curriculares, as práticas curriculares e como isso conversa com as teorias de aprendizagem que nós vimos na aula anterior. O vídeo alterna entre slides e o estúdio, onde a professora ministra a aula. O conteúdo dos slides será lido por ela. Então, as políticas curriculares de educação inclusiva, como já mencionado também na disciplina de fundamentos, são políticas que têm o poder de decidir e muito voltadas para quem decide o que será ensinado, com que foco e como será ensinado. Então, a Sacristã vai reforçar, né, que a expressão de decidir, o organizar o currículo, são parte das políticas curriculares do nosso país. E a influência dos acordos internacionais, como o Acordo de Salamanca, são muito importantes para a nossa legislação e reforçam o direito a todos à educação especial e à educação. Então, ah, dentro dessas políticas, nós temos uma diversidade de termos, o que dificulta compreender o que é de fato políticas curriculares, o que é de fato o processo de adaptação e de flexibilização curricular. Então, a diferença de termos adaptação, flexibilização, acessibilidade curricular, entre outros termos usados na literatura, dificultam a compreensão do que é ah, de fato para ser feito na sala de aula. Então, essa falta de padronização compromete a clareza e a implementação da educação inclusiva eficiente. A evolução das terminologias e das práticas curriculares podem ser identificadas em quatro fases. Inicialmente, consideramos as adaptações curriculares, depois, a literatura trocou para adequações curriculares, em seguida para flexibilizações e hoje falamos mais em acessibilidade curricular, ou seja, transformar um currículo comum a todos de acordo com a singularidade de cada aluno. Então, a ideia de currículo individualizado e de adaptação curricular tem uma característica segregadora de individualização do aluno. E isso
faz com que nós separemos esse aluno na sala de aula, com que esse aluno seja, de algum modo, excluído, mesmo fazendo parte daquele ambiente físico. Então, hoje falamos mais na individualização do currículo. O que seria isso? A individualização do currículo é pensar num currículo comum, porém que atenda à singularidade do aluno com superdotação, altas habilidades ou qualquer outra necessidade específica. E aí precisamos pensar que a educação especial não é substitutiva e não é uma educação separada, e sim uma educação complementar, uma educação que vai junto com a educação regular, para que ela possa, de fato, garantir a eficiência da educação para todos. Então, a educação especializada, ela visa fazer com que o aluno esteja no ambiente físico, mas que tenha também ah, uma potencialidade de desenvolver suas capacidades. E aí, nós vamos falar de estratégias específicas para isso. Então, as adaptações curriculares, elas têm fundamentação legal, né, são previstas pelas nossas LDBs, BNCCs e pela Declaração de Salamanca, e nós temos alguns tipos de adaptação. Então, nós temos a adaptação de pequeno porte, que seriam pequenas mudanças metodológicas, não nenhuma alteração de conteúdo, e isso ficaria por conta do professor, ou seja, caberia ali ao professor uma adaptação de avaliação, de teste de aprendizagem, uma adaptação de como apresentar esse conteúdo para o aluno e ficaria no âmbito da sala de aula e da relação entre professor e aluno. Já as adaptações de grande porte, elas tratam de mudanças estruturais no currículo, ou seja, elas requerem uma equipe multiprofissional e apoio familiar também, e ela é considerada uma adaptação que nós vamos promover a partir de teste de pequenas de adaptações de pequenos portes que não foram suficientes. Então, a adaptação de grande porte, ela é o último caso para atender o aluno. Ela não vai ser executada logo no início. E pensando nesse modelo de adaptações de pequeno, grande porte, nós podemos voltar lá na aula anterior em que nós falamos da teoria de aprendizagem e das teorias de aprendizagem. Então, quando a gente fala lá do desenho universal de aprendizagem, do DUA e das adaptações curriculares, o DUA prevê o quê, né? Baseado lá no desenho universal de arquitetura, que prevê um espaço físico para todos, sem necessidades de adaptações posteriores, o DUA propõe, né, que se faça um currículo, um projeto pedagógico que atenda às singularidades dos alunos, e que adapte, né, o currículo e o conteúdo para aquela necessidade específica. Então, dentro disso é que se baseia as adaptações de pequeno e grande porte. Além disso, o foco nas potencialidades dos alunos, né, levando em conta a teoria do socioconstrutivismo, que nós vimos também na aula anterior, é de criar pares e de criar interações entre os alunos para que eles possam, né, promover uns aos outros e promover o desenvolvimento de suas capacidades dentro ali da zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP. E as adaptações curriculares são estratégias para quê? Para que nós possamos democratizar o acesso ao currículo, garantir uma aprendizagem significativa, e lembrar, né, que a gente não precisa abrir mão da qualidade do ensino, e sim garantir que o ensino chegue e alcance os objetivos educacionais significativos para aquele aluno com altas habilidades e superdotação. E é muito importante ressaltar, né, que na perspectiva da educação inclusiva, o foco do professor e o foco dessas adaptações deve estar sempre no quê? Nas potencialidades do aluno, e sim e nas suas habilidades, e nunca nas suas limitações.
E aí, para encerrar essa aula, para a gente fazer um apanhado da legislação, das teorias de aprendizagem, vamos falar um pouquinho sobre o ensino diferenciado e a diferenciação curricular. Então, são termos que vieram aí para substituir termos como adaptação ou flexibilização, né? Para criar essa ideia de acessibilidade curricular. E a diferenciação é o quê? É o considerar a singularidade de cada aluno, aqueles que possuem altas habilidades e superdotação ou não, levando em consideração o DUA que nós mencionamos na aula anterior e a neurociência e as pesquisas cognitivas, né, que mostram que nós temos um cérebro único e modos e meios de aprendizagem únicos, a ideia de diferenciação curricular é dentro de uma sala de aula comum, com um currículo comum, eu conseguir atender cada aluno dentro das suas singularidades. Então, o ensino diferenciado, a diferenciação pedagógica de ensino, prevê isso, que a gente tenha um currículo que seja acessível e eficaz para todos. E aí, nós pressupomos respostas pedagógicas às diferentes necessidades dos alunos, né? E como base teórica para isso, Thomson vai dizer, né, que o ensino com ritmos e abordagens flexíveis vai gerar um ensino eficiente, onde todos têm ali a oportunidade de desenvolver suas capacidades. A diferenciação curricular, ela não é uma individualização isolada, eu não vou separar aquele aluno ali na minha sala de aula, pelo contrário, eu vou favorecer a sua capacidade única e incluí-lo para que ele contribua com outros e desenvolva suas capacidades e suas potencialidades. Então, ele pode ser a diferenciação pode ser aplicável em diferentes níveis, então eu posso aplicar ali no projeto escolar, a partir de atividades multidisciplinares, eu posso aplicar dentro da sala de aula com atividades do cotidiano, a partir de atividades envolvidas em pares, e dentro da sala de aula durante as aulas, a partir de atividades diferentes, com desafios diferentes, níveis de desafio diferentes, para as diferentes capacidades dos alunos. Então, se eu tenho um aluno ali que tem um desempenho potencial maior que um outro aluno numa determinada atividade, eu posso fazer uma atividade com mais desafio para aquele aluno e, ao mesmo tempo, colocar aquele aluno em interação com outros para que ambos se desenvolvam, cada um dentro das suas singularidades. Então, isso seria a diferenciação curricular, bem embasada ali nas teorias de aprendizagem do socioconstrutivismo e do desenvolvimento universal da aprendizagem que a gente viu na aula anterior. Qualquer dúvida, vocês podem consultar os tutores e até a próxima aula. Muito prazer. Girando no centro da tela surge o logotipo do Instituto Federal Goiano, ainda pequeno, cercado por círculos coloridos em tons de vermelho e verde. As formas crescem, giram e se movimentam enquanto linhas onduladas se expandem em volta, criando um efeito de movimento contínuo. Com o passar dos segundos, os círculos aparecem e desaparecem suavemente até que o logotipo se firma no centro da tela. A letra I, estilizada, formada por quadrados verdes com um círculo vermelho no topo e uma folha verde no canto direito. Logo abaixo, em letras pretas, está escrito Instituto Federal Goiano. Na cena final, o logotipo permanece em destaque e surge a frase em preto: Ensino público gratuito e de qualidade.